A graça e a paz, meus queridos irmãos. Nós estamos iniciando mais um programa para a glória do nosso Deus. Antes, nós vamos ouvir um convite especial pelos nossos adolescentes. E aí, irmãos? A UPA tem um convite especial para vocês. Você sabe o que vai acontecer no sábado, dia 26, e você não pode perder? A 17ª edição do Louvai, você não pode ficar de fora. O Louvai é um trabalho realizado pela UPA de Camaquã todos os anos, com muito louvor e participações especiais para glorificar o nosso Deus. Você, que não é da UPA, também é nosso convidado especial. Sábado, dia 26, às 19 horas, no canal da IPB de Camaquã e Congregações. Participe, divulgue e ore pelo nosso trabalho. E não se esqueçam, sábado, dia 26, às 19 horas. Contamos com a presença de todos vocês. Você é o nosso convidado para participar junto conosco desta programação no sábado, às 19 horas. Agora vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 50, versículo 19 e 20. No programa de hoje, nós estaremos falando sobre a vida de José. Então, nós vamos iniciar com essa leitura. Gênesis, capítulo 50, versículo 19, diz assim: Mas José respondeu: Não tenho medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Nós vamos ouvir o hino de número 33 do nosso inário, o hino que fala sobre as maravilhas divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor
também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Atos, capítulo 7, versículo 9 e 10, ainda falando sobre a vida de José, diz assim o texto da palavra do Senhor. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real, concedendo-lhe também graça. Nós vamos ouvir um cântico que fala justamente sobre essa graça. Essa graça que é suficiente, que nos basta em meio a qualquer circunstância. Somente a graça do Senhor é que nos sustenta. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante
me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a expressão de todo meu louvor. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto, do texto que nós iremos refletir na noite de hoje. Gênesis 37 é o texto onde nós encontramos o relato sobre a vida de José. Gênesis 37, nós vamos ler apenas alguns versículos específicos. Gênesis 37, parte do versículo 19, diz assim: disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derrame sangue. Jogue o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas, logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar, de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Agora nós vamos fazer a leitura de Gênesis 39, versículo 19 e 20. Diz assim: quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou. Ele ficou irado, e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali
José ficou na prisão. Gênesis capítulo 40, versículo 14 e 15, diz assim: porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire dessa prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Versículo de número 23 diz assim: porém, o copeiro não se lembrou de José, esquecendo-se dele. Nós vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedindo para que Ele possa falar conosco através da sua mensagem. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, pelo privilégio que temos de poder participar, ó Deus, desse momento tão agradável, juntamente com os nossos irmãos, de poder ouvir a Tua palavra, de poder aprender mais do Senhor. A nossa oração é de que o Senhor fale conosco, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, e que o Senhor possa nos capacitar para que possamos, ó Deus, ser instrumentos em Tuas mãos, e que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Todos nós já estivemos ou estaremos um dia no fundo do poço. Pois essa expressão se refere a situações em que a pessoa não consegue ver a solução. O fundo de um poço é uma metáfora que nos lembra da ideia de buraco sem fundo e da dificuldade de voltar a ter nosso chão, nosso lugar seguro. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os textos que nós lemos sobre José, na introdução de Gênesis 37, 39, 40, nós podemos observar que José estava no fundo do poço. Sendo filho de Jacó, ele foi vendido como escravo. Ele chega ao Egito, é comprado, e ali passa a servir como escravo. Como se não fosse suficiente, de escravo, ele é acusado pela esposa do seu senhor de que tentou violá-la. De escravo, se torna prisioneiro e acaba indo para a prisão. A história começa dentro de uma cisterna. Da cisterna é tirado como escravo, depois volta novamente para um buraco, para a masmorra, que é a palavra que é usada dentro do texto, que é a mesma palavra que é usada para cisterna. Então, da cisterna, ele volta para a cisterna, trazendo a ideia de fundo do poço. José estava no fundo do poço. E aí alguém vai pensar o seguinte: mas essa história em que ele sai, ele é vendido pelos irmãos, vai para o Egito e depois para a prisão, isso aconteceu em alguns meses. Isso não é verdade. Se nós observarmos Gênesis capítulo 37, versículo 2, diz que José, quando sai da casa do seu pai para ir ao encontro dos seus irmãos,
o texto registra que ele tinha 17 anos. Em Gênesis 41, versículo 46, diz que quando ele se apresenta a Faraó, no momento em que ele é chamado para interpretar o sonho, o texto de Gênesis 41, versículo 46, afirma que ele tinha 30 anos. O que significa isso? No momento em que ele é vendido para ser escravo, até o momento em que ele é tirado da prisão, nós temos um período aí de 13 anos. Então, José esteve no fundo do poço por 13 anos. Só que o texto que nós lemos em Atos, capítulo 7, versículo 9 e 10, ao olhar para a história de José, há uma interpretação diferente da que nós estamos acostumados com relação a José. Lucas, ao escrever a história de José, esse registro que foi pronunciado no capítulo 7, no versículo 9 e 10, que nós lemos na nossa liturgia, ele traz aqui uma interpretação de uma situação em que há uma ação graciosa de Deus sobre a vida de José. Então, a história que nós lemos mostra José no fundo do poço. A história que nós lemos em Atos mostra José experimentando da graça de Deus. E é justamente essas duas ideias contraditórias que eu gostaria de meditar, de trazer uma reflexão, a mensagem dessa noite. Nós vamos meditar sobre o tema compreendendo a graça de Deus no fundo do poço. Nós vamos pegar a história de José para tentar compreender a graça de Deus no fundo do poço. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que, para compreendermos a graça de Deus no fundo do poço, nós só vamos conseguir no momento em que a gente entender a presença de Deus, compreendendo a graça de Deus no fundo do poço através de sua presença. Nós vamos fazer a leitura do texto de Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39. Nós vamos fazer a leitura dessa marcação em amarelo, compreendendo a graça de Deus no fundo do poço através de sua presença. Dentro desse contexto, nós podemos observar aqui em Gênesis 39, versículo 2. O Senhor, Deus, estava com José. O versículo continua, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José. O Senhor Deus estava com José e Potifar viu que o Senhor estava com José. O versículo de número 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. No versículo de número 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele. Agora nós vamos fazer a leitura de Gênesis 41, versículo 38, que diz assim: então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém
melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus, compreendendo a graça de Deus no fundo do poço, através de sua presença. Esse texto da palavra do Senhor, ele pode ser comparado com o texto da fornalha, em que os amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha. Por que eu estou dizendo isso? Porque no momento em que os amigos de José estavam em pé e a música era entoada para que ele se prostrasse diante da estátua do ídolo, para que eles pudessem adorar a um Deus que não era o Deus de Israel, ninguém conseguia identificar nada diferente, nada em especial. Mas o texto de Daniel diz que quando eles são jogados dentro da fornalha, o próprio Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e faz a seguinte pergunta: vem cá, não era por acaso 3 que nós jogamos dentro da fornalha? Por que eu estou vendo 4 pessoas? Por que eu estou vendo 4? E o quarto é semelhante ao Filho do Homem, ele é diferenciado dos outros. Quando nós pegamos o texto aqui de José, do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, em nenhum momento da vida, da história de José, nós vamos encontrar essa expressão: Deus estava com José. A presença de Deus estava com José. O próprio Potifar olhou para José e identificou. Ele conseguiu ver a presença de Deus na vida de José. Quando ele estava na casa do seu pai, nós não temos essa expressão. Quando ele interpreta o sonho de Faraó e é colocado como administrador do Egito, nós não encontramos mais essa expressão. Essa expressão de que o Senhor estava com José, ela só é colocada no momento em que ele se encontra no fundo do poço. Deus estava com José quando ele estava no fundo do poço. Bem parecido com a história dos amigos de Daniel. Nabucodonosor só enxergou que tinha um quarto que estava com eles quando eles estavam dentro da fornalha. Qual é a ideia do texto? O objetivo do nosso Deus não é nos tirar da fornalha. Não é fazer com que a fornalha não recaia sobre nós, de que não seja realidade sobre as nossas vidas. O objetivo do texto é que o Senhor nos livra não da fornalha, mas dentro da fornalha. Qual é a ideia disso? É que no momento em que os amigos de Daniel foram jogados dentro da fornalha, foi revelado, foi mostrado a presença de Deus com eles. A mesma coisa nós encontramos aqui na história de José. Só é nos revelado que Deus está com José, que a presença do Senhor só está com José no momento em que ele está no fundo do poço. É muito interessante isso aqui dentro do texto. Eu passei a semana toda estudando a história de José e fiquei impressionado com isso. Como Moisés, através da ação do Espírito Santo, quis deixar isso bem claro. Existe aqui uma ênfase dentro da história para que isso seja percebido, para que isso seja compreendido pelos leitores.
Deus jamais se afasta dos seus filhos ou abandona os seus filhos quando eles se encontram no fundo do poço. A ideia é de que Deus não estará com José ou com os seus filhos apenas em uma situação adversa, em uma situação de tempestade. Mas a ideia do texto é que é neste momento que o Senhor se revela. Mas eu creio que até mesmo quando José estava na casa do seu pai, ou depois como administrador do Egito, o Senhor nunca se afastou de José. Sempre o Senhor esteve com ele. Mas é na situação de fundo do poço é que nós conseguimos identificar, é que nós conseguimos enxergar a presença do nosso Deus. Eu estava lendo uma frase essa semana que dizia o seguinte: a Arca de Noé foi construída por amadores, o Titanic por profissionais. O Titanic afundou, mas a Arca de Noé conseguiu suportar uma tempestade de 40 dias e de 40 noites. Qual é o segredo? Um homem que não fez engenharia, um homem que não tinha conhecimento nenhum de construção, de tecnologia, fez uma arca que não afundou, mas que permaneceu firme. E a resposta para essa questão é a presença de Deus. Porque Deus estava com Noé no momento da tempestade, no momento da adversidade. É essa a questão que nós precisamos entender através da vida de José. Quando nós falamos sobre graça, e graça é um favor imerecido de Deus, e associamos a graça ao fundo do poço, nós precisamos entender que para compreender a graça de Deus, nós precisamos enxergar a presença de Deus do nosso lado. Deus está conosco. Não importa a circunstância, não importa o momento. Deus está conosco. E o interessante é que não só o texto afirma isso, como até mesmo os incrédulos. O próprio comandante, o chefe da prisão, Potifar, conseguiu ver que na vida de José havia algo diferente. Havia uma ação divina, uma ação sobrenatural sobre a vida dele. E as pessoas confiavam nele, as pessoas acreditavam nele por conta da presença do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Eu não sei a sua situação, eu não sei o momento em que você está vivendo, mas eu quero que, mesmo quando nós não enxergamos, mesmo quando a situação é adversa e nós estamos desesperados, se você é filho de Deus, se você pertence ao Senhor, a presença de Deus está com você. E a segunda coisa do texto está entrelaçado com essa presença. Elas andam juntos. Para nós podermos compreender a graça de Deus no fundo do poço, nós primeiro precisamos enxergar a presença de Deus ao nosso lado. E segundo, a bênção de Deus. Compreendendo a graça de Deus no fundo do poço, através de suas bênçãos. Nós vamos ler o texto novamente de Gênesis capítulo 39. Agora, a marcação em verde. A partir do versículo 2 diz assim, e aqui é de propósito. A presença de Deus agora vem com a bênção e elas estão entrelaçadas. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa
do seu dono egípcio. Veio a ser homem próspero. O versículo 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O versículo de número 5 diz assim: E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Abençoou. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. O versículo de número 21 diz assim: O Senhor, porém, estava com José. É muito importante essa ligação aqui. Foi bondoso com ele e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Encontrasse favor. Novamente, porque o Senhor estava com ele, versículo 23. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. O capítulo 41, mesma coisa, onde nós encontramos também o relato sobre essa presença do Senhor, onde o próprio faraó enxerga o Espírito de Deus na vida de José. Versículo 39 diz assim: Depois faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa. E todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Somente no trono eu serei maior do que você. Compreendendo a graça de Deus no fundo do poço, através de suas bênçãos. O Senhor abençoou a vida de José. A presença de Deus no fundo do poço fez com que o Senhor pudesse abençoá-lo. É bem interessante isso, porque quando nós estamos no fundo do poço, como é que a gente pode imaginar de sermos abençoados? E essa questão de bênção aqui é muito interessante para nós podermos entender e compreender à luz da história de José. Porque bênção, muitas vezes, nós entendemos ou associamos à prosperidade. Mas isso não é verdade. Se nós pegarmos a história do fundo do poço, isso fica bem claro. O Senhor abençoava José, mas José não era rico. José não tinha riqueza, nenhum bem era dele. O Senhor abençoava quando ele estava na prisão, na masmorra, no fundo do poço, mas nada lhe pertencia. Então, bênção, muitas vezes, não está associada a bens materiais, à prosperidade financeira. É interessante essa história, porque Deus abençoava José e, por conta dessa bênção, quem prosperava financeiramente, quem se enriquecia, era Potifar. Essa bênção que o Senhor derramou sobre a vida de José na prisão, quem era beneficiado com ela era o carcereiro. É muito interessante nós compreendermos essa ideia de bênção, porque quando a gente fala sobre a graça de Deus no fundo do poço e falamos sobre bênção, alguém fala assim, então é porque José saiu da masmorra, saiu da cisterna e o Senhor o abençoou, ele se tornou o homem mais rico, ou o segundo homem mais rico do Egito. As pessoas entendem ou só querem associar prosperidade, bênção com riquezas e bens materiais. Mas aqui não é essa a ideia. Bênção está associado a algo que vai além de
bens materiais. Para isso, eu queria contar uma história que aconteceu no Japão. Um dia, um navio de guerra japonês ancorou na baía de Nagasaki, lá no Japão. Os cristãos, que eram poucos, que são poucos até hoje, daquela localidade, foram indicados para apresentar as boas-vindas ao capitão e aos marinheiros daquele barco, em nome da igreja. O capitão ficou emocionado com aquela recepção e ele tomou a palavra e diz o seguinte: olha, eu quero contar para vocês uma situação que foi muito especial e marcante na minha vida. Eu quero dar o testemunho de como eu me tornei cristão. E aconteceu em um dos parques aqui de Nagasaki. E ele diz o seguinte: anos atrás, ele estava em uma das praças onde uma missionária estava pregando sobre Cristo. E enquanto a missionária estava pregando, esse capitão, que na época era um menino, ele atirava pedras na missionária. Até no momento em que ele atirou uma pedra e essa pedra acertou a missionária. E porque a missionária foi ferida e era um crime que foi cometido, ele tratou de fugir e ficou escondido por 3 dias. Mas depois desse período, ele recebeu notícias que mexeram muito com ele. Mexeu demais com seu coração, com a sua vida, porque ele nunca tinha passado por uma experiência como aquela. As pessoas, ao encontrarem com ele, disseram o seguinte: olha, a missionária, ela não quer que você seja preso. Ela não quer trazer queixa alguma sobre o que você fez com ela. Pelo contrário, a missionária está orando por você. E ela quer saber aonde é que você está, onde é que você mora, onde é que você se encontra. Pois ela quer lhe pedir perdão. E quer a sua amizade. Ouvindo isso, o jovem, que é aquele capitão que está dando o seu testemunho, entregou a sua vida a Cristo Jesus. Porque conseguiu, através daquela história, daquela vivência, daquela missionária, ele teve o prazer de conhecer a Cristo. E agora ele estava naquele mesmo local, testemunhando sobre o aprendizado do que é ser cristão. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando essa história? Porque o propósito real de ser abençoado é nada mais, nada menos do que o Senhor abençoa para que possamos abençoar. Esse é o sentido. A bênção não vem sobre nós para que possamos ter uma vida boa, para que possamos ser alegres, para que sejamos felizes, tenhamos uma satisfação, tenhamos prazeres sobre essa terra. Esse não é o propósito da bênção. Quando o Senhor abençoou Abraão, ele diz assim: olha, Abraão, eu estou te abençoando para que você possa abençoar todas as nações. A terra, todas as nações serão abençoadas através de você. Esse é o propósito da bênção. O Senhor nos abençoa para que possamos abençoar. O Senhor abençoa a vida de José no fundo do poço. Existe um propósito para isso. O propósito é para que, através de José, outras pessoas possam ser abençoados. E o melhor não é o que é abençoado, o melhor é o que abençoa. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos aplicar nas nossas vidas.
Nós precisamos orar para sermos abençoados, para que possamos abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós somos abençoados no momento em que alguém prega o Evangelho e nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Mas para que isso? Para que um dia você também possa fazer a mesma coisa e possa abençoar outras pessoas. Eu tenho uma história em que, na minha adolescência, eu sofri com a síndrome do pânico. Foi algo terrível. Uma das coisas mais complicadas, terríveis, que eu já passei durante toda a minha vida. Um medo, um temor, algo que tomou conta da minha vida por um período da minha vida. Mas aí depois de ter enfrentado e acabei superando a síndrome do pânico, hoje, ao aconselhar pessoas, eu consigo sentir, eu consigo entender o sofrimento e a situação que as pessoas se encontram quando estão no fundo do poço. Então o Senhor nos faz passar por determinadas situações para que nós possamos ser abençoados, e essa bênção, o propósito dela é para que depois possamos abençoar outras pessoas, para que elas possam experimentar da graça do nosso Deus sobre as suas vidas. Compreendendo a graça de Deus no fundo do poço. Primeiro, através da sua presença. Segundo, através das suas bênçãos. E terceira e última coisa, através de sua providência. Nós vamos voltar ao texto de Gênesis, só que agora, ao falar sobre a providência, eu preciso ampliar nossa história. Nós vamos ler o que aconteceu antes do fundo do poço e depois do fim do poço, para que nós possamos compreender a providência de Deus. Esse texto que está marcado em azul, nós vamos falar sobre a providência do Senhor sobre a vida de José. No capítulo 37 de Gênesis, a história de José é relatada. E o versículo 3 diz assim: Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos. E aqui começa a providência. Deus tem um propósito, Deus tem algo sobre essa situação. E aqui eu não quero abordar a responsabilidade humana. Eu quero observar o texto e os fatos que foram por eles abordados pela ótica da providência. Então, esse amor que Jacó tem por José é aonde toda a história, todos esses fatos acontecem. Então, o versículo 4 diz assim: o pai amava mais do que todos os outros filhos. E por conta desse amor, os irmãos de José passaram a odiar. Versículo 5, José teve um sonho, e aqui eu entendo também como providência do Senhor. Nada acontece por acaso. E ele contou esse sonho aos seus irmãos, e o odiaram ainda mais, porque os irmãos entenderam que José estava querendo se promover com o sonho, estava querendo ser superior a eles. Eles não conseguiam identificar como providência de Deus, como a ação de Deus sobre a vida desse rapaz. Então o ódio vem por conta que o pai amava, e agora o ódio vem por conta do sonho. O versículo de número 8, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Versículo 9, José teve ainda outro sonho. Isso fez com que os irmãos tivessem inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Pai, Jacó,
tem experiência da sua própria história com Esaú, que Esaú tinha raiva, odiou, mas Deus tinha um propósito. A providência de Deus recaiu sobre Jacó. Então, ele olhava para aquela circunstância, para aquele momento, de uma forma diferente. Mas isso produziu nos irmãos ódio, raiva, inveja. E aí o texto, no finalzinho dele, diz que quando José vem ao encontro deles, quando eles estavam no campo, eles decidem matar José. Mas Rúben não deixa e pede para jogar na cisterna. Enquanto eles estavam comendo, aqui conforme o versículo 25, depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Providência de Deus. No momento em que eles estavam pensando em matar, o que é que eles deveriam fazer com José, começa a passar uma caravana de ismaelitas e eles decidem vender José e José acaba indo para o Egito. E aí nós temos o relato do capítulo 49, que diz assim, sobre providência. José foi levado para o Egito, porque Deus tem um propósito, Deus tinha um plano. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. José poderia ir para qualquer lugar. José, dentro do Egito, sendo escravo, faria trabalhos forçados. Mas por causa da providência e da ação do Senhor, ele foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, que era um homem importante, era alguém que tinha uma representação, era oficial de Faraó, e ali o Senhor iniciou o seu projeto, o seu plano sobre a vida de José. E o versículo de número 4 diz assim, e ele pôs José por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Providência de Deus. E aí José, sendo um homem que tem a presença de Deus, que é abençoado, e Potifar enxerga essa bênção do Senhor sobre a vida dele, começa a entregar tudo às mãos dele. E aí começa essa história de José, onde José acaba impressionando a esposa de Potifar, que tem um desejo de se deitar com ele, mas ele não aceita, ele foge. E ela levanta um falso contra José. E José acaba sendo preso por conta disso. Então a providência de Deus nós não entendemos, nós não compreendemos no momento, mas Deus está no controle de todas as coisas. E aí ele indo para a prisão, talvez alguém olhe e fale, mas como é que alguém que tem a presença de Deus, como é que alguém que é abençoado, agora a providência de Deus está com ele no fundo do poço. A graça do Senhor está com ele no fundo do poço. Mas é isso que é revelado dentro do texto. Porque a todo instante, mesmo estando no fundo do poço, Deus está com José. O versículo 22. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Por causa da providência. A presença, a bênção, tudo isso é por conta da providência de Deus. O capítulo de número 40 diz assim: no momento em que José estava preso, aconteceu que Faraó se indignou contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda. No cárcere onde José estava, nada acontece por acaso, há providência de Deus. O comandante da guarda os deixou aos cuidados
de José. Providência de Deus. E os dois sonharam. Da mesma forma que o sonho de José faz parte da providência, o sonho também desses dois também faz parte da providência. Cada um o seu sonho na mesma noite. Cada sonho com o seu próprio significado. O capítulo 41. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. E aqui a gente pode entender em que época foi essa. Se nós compreendemos que o fundo do poço de José foram 13 anos, então 2 anos completos aqui representam 11 anos. Então, ele estava no cárcere e depois que esses tiveram o sonho, o copeiro-chefe, o padeiro, depois se passaram mais 2 anos. Essa é a ideia. Faraó teve um sonho. Então José ficou na prisão mais 2 anos, aguardando algo acontecer. E aí a providência de Deus, depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. E o texto vai nos dizer que, no versículo 14, então Faraó mandou chamar José, porque foi contado para ele sobre um homem que estava preso, que era um jovem hebreu, que era escravo e que ele tinha essa capacidade de interpretar sonhos. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra, que também é a mesma coisa de cisterna. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Providência de Deus. Depois que passou tudo, para que a gente possa compreender sobre a providência de Deus, nós precisamos olhar a história como um todo. E é isso que José faz. No capítulo 45, quando seus irmãos já estão no Egito, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. O versículo 5 do capítulo 45 diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Foi para a preservação. José diz, olha, eu não estou com raiva de vocês, porque eu entendo, eu compreendo que tudo isso fez parte de um plano, de um projeto de Deus. O versículo de número 7, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Não foram vocês que me enviaram para cá. O ódio de vocês, o amor que meu pai teve por mim, a minha vinda para o Egito, o fato de eu trabalhar na casa de Potifar, o fato da esposa dele levantar o falso e eu ser preso, acabar indo para a prisão, o fato dos oficiais do rei de Faraó acabarem indo para a prisão, tudo isso faz parte de um projeto, da ação de Deus sobre a minha vida. E aí, lá no final, depois que Jacó morre, os seus irmãos ficam com medo de José se vingar. Ele acaba dizendo o seguinte, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, para que se conserve a vida de muita gente. Porém, Deus. Tem muita essa expressão dentro do texto. Porém, Deus. O fundo do poço. Deus reverteu essa situação. Mudou. Porque havia um plano, havia um projeto.
Deus usou a vida de José para que a sua vontade prevalecesse. Muitas vezes nós não conseguimos compreender as situações. E para isso, eu gostaria de contar uma história que diz o seguinte: certo chinês tinha prestígio em sua aldeia. Numa noite esqueceu de fechar o portão e o cavalo acabou fugindo. Os vizinhos comentaram: mas que azar! E o sábio disse: azar ou sorte? Quem sabe? O cavalo voltou no quarto dia e trouxe consigo mais 3 cavalos selvagens. Os vizinhos falaram: mas que sorte! O sábio lhes disse: sorte ou azar? Quem sabe? Nos dias seguintes, o filho do sábio foi adestrar os cavalos, caiu e quebrou uma perna. E aí os vizinhos comentaram: mas que azar! E o sábio novamente disse: azar ou sorte? Quem sabe? Naqueles dias estourou uma guerra. Todos os jovens foram convocados para lutar e morrer, menos o filho do sábio, que não foi convocado por estar com a perna quebrada. Os vizinhos disseram novamente ao sábio: que sorte! E o sábio respondeu: foi sorte ou foi azar? Quem sabe? Você não sabe o porquê das coisas? Às vezes, o que parece derrota se torna em grande vitória. Lá na frente, você vai ver. Deus tem o controle de todas as coisas. É essa a ideia da providência. Tudo é controlado pelo Senhor. Nós não entendemos, nós não compreendemos porque que determinadas coisas acontecem conosco. Nós ficamos indignados, nós ficamos decepcionados, muitas vezes até com raiva de Deus. Mas nós precisamos entender que lá na frente, no futuro, ao olhar para toda a nossa história, para o quadro como um todo, a pintura completa, é que nós vamos entender o projeto e o plano de Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito que José passou a vida dele toda com raiva dos seus irmãos. Pelo fato de ser humano, e ele mostra isso, essa indignação, quando estava na prisão, quando ele interpreta o sonho do oficial do rei, e ele diz: olha, você vai sair, depois de 3 dias eu quero que você se lembre de mim. Porque eu estou aqui nessa masmorra, eu estou aqui nessa cisterna, e ali ele traz uma mágoa, ele traz um sentimento de injustiça. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu não fiz nada contra os meus irmãos. Eu não fiz nada contra Potifar, contra a sua esposa. Mas aqui eu me encontro nessa cisterna, nessa masmorra, nesse fundo do poço. Eu tenho certeza que isso deve ter corroído o coração de José por anos. Mas depois que Deus agiu com providência sobre a sua vida, lá no capítulo 45 e no capítulo 50 de Gênesis, nós conseguimos fazer a leitura dessa história. E o próprio José fala para os seus irmãos: olha, tudo isso fazia parte do propósito de Deus sobre a minha vida, sobre as suas vidas, sobre a preservação da vida, não só do Egito, mas de todo o povo de Deus. Ficou bem claro na mente de José o projeto e o plano de Deus. É isso que nós precisamos entender. Quando nós compreendemos a presença de Deus, as bênçãos de Deus, a providência de Deus, a gente consegue ver a graça.
de Deus no fundo do poço. E para que isso fique mais claro ainda, eu quero concluir uma seguinte história. Um homem muito rico e seu filho tinham uma grande paixão pela arte. Tinham de tudo em sua coleção, desde Picasso até quadros de Rafael. Muito unidos, os dois, o pai e o filho, eles se sentavam para admirar as grandes obras de arte da coleção que eles tinham. Mas um dia, pela desgraça do destino, o filho desse homem muito rico acabou sendo convocado para a guerra. E lá na guerra ele foi um homem muito valente e acabou morrendo na batalha, quando resgatava outro soldado. O pai recebeu a notícia e sofreu profundamente com a morte do seu único filho. Um mês mais tarde, antes do Natal, alguém bateu na porta daquele homem rico. Era um jovem que tinha uma grande tela pintada em suas mãos. E disse ao pai: "O senhor não me conhece, mas eu sou o soldado por quem seu filho deu a vida. Ele salvou muitas vidas naquele dia. E estava me levando a um lugar seguro quando uma bala lhe atravessou o peito, morrendo assim instantaneamente." Ele falava muito do Senhor e de seu amor pela arte. E o rapaz estendeu os braços para lhe entregar a tela que estava na sua mão. Eu sei que não é muito. Eu também não sou um grande artista, mas sei também que seu filho gostaria que você recebesse isso. O pai abriu a tela, era um retrato de seu filho, pintado pelo jovem soldado. Ele olhou com profunda admiração a maneira em que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho na pintura. O pai estava tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho, que os seus próprios olhos se encheram de lágrimas. Ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu pagar-lhe pela pintura. "Não, senhor, eu nunca poderia pagar-lhe o que o seu filho fez por mim. Essa pintura é um presente." O pai colocou a pintura à frente das suas grandes obras de arte. Cada vez que alguém visitava sua casa, ele mostrava primeiramente o retrato do filho, antes de mostrar a sua famosa galeria. Esse homem rico morreu. Alguns meses mais tarde, se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte. Afluíram muitas pessoas ricas, influentes, com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte. Em exposição estava o retrato do filho daquele homem. O leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão. Começaremos o leilão com o retrato, o filho. Quanto oferecem por esse quadro? Um grande silêncio naquela sala. Então um grito do fundo da sala: "Queremos ver as pinturas famosas." "Esqueça-se dessa." O leiloeiro insistiu. "Alguém oferece algo por essa pintura? 100, 200 dólares? Mais uma vez, outra vez, mais uma vez, outra voz. "Não viemos por essa pintura. Viemos por Van Gogh, por Picasso, por Rafael. Vamos às ofertas de verdade." Mesmo assim, o leiloeiro continuou. O filho,
Quem leva o filho? Finalmente, uma voz. Eu dou $10 pela pintura. Era o velho jardineiro da casa. Ele levantou a mão e, pelo fato de ser pobre, muito pobre, era o único dinheiro que ele poderia oferecer. Temos $10. Quem dá mais? Gritou o leiloeiro. As pessoas já estavam irritadas, não querendo a pintura do filho. Queriam as que realmente eram valiosas, para completarem suas coleções. Então o leiloeiro bateu o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendida por $10. Agora vamos começar com a coleção, gritou uma pessoa lá no fundo da sala. O leiloeiro soltou seu martelo e disse: sinto muito, damas e cavalheiros, mas o leilão chegou ao fim. Mas e as pinturas? Indagaram os interessados. Quando me chamaram para fazer o leilão, explicou. Então, o leiloeiro havia um segredo estipulado no testamento do dono. Não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento. Somente a pintura, o filho, seria leiloada. Aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as poses, os quadros, a galeria desse homem. Inclusive as famosas pinturas. O homem que comprou o filho fica com tudo. O que a gente pode aprender com essa história? Deus nos entregou o seu filho, que morreu por todos nós. Ainda hoje, o que realmente importa é o filho. Quem tem um filho é agraciado com a presença, a bênção e a providência de Deus. Eu gostaria que você entendesse essa mensagem. Porque a história de José aponta para Cristo. José, ele é tipo de Cristo. Toda essa história que aconteceu com José nos revela Cristo Jesus. Porque em nenhum momento da história Deus abandonou o seu único filho, Jesus Cristo. E foi no momento do fundo do poço em que ele mais sofria que Deus estava com o seu filho. E não é pelo fato de Cristo ter morrido na cruz e ter sofrido aqui na terra que Cristo não era um homem abençoado. Pelo contrário, pelo fato de ser abençoado é que ele conseguia abençoar as pessoas. Esta é a história de José, que traz a providência de Deus. E toda a história de Cristo faz parte do projeto, do plano de salvação. Se Deus usou José para a preservação da vida, para que o seu povo não viesse a morrer de fome naqueles 7 anos de seca, a mesma coisa o Senhor fez com Cristo. Foi através da providência, da vida de Cristo Jesus, é que nós fomos salvos de sermos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quando nós falamos sobre graça, a graça de Deus no fundo do poço, nós não podemos deixar de falar sobre o Filho de Deus. Porque a presença, a bênção e a providência só vai fazer sentido através de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender e compreender nessa noite. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei o que é que está acontecendo com você. Mas não importa o que você está passando, a situação que você está enfrentando. A única coisa que você precisa é de Cristo. Se você tiver Cristo, a presença de Deus estará sobre você.
estará com você. Jamais Deus vai te tirar da fornalha. Vai fazer com que você não passe pela fornalha. Jamais Deus vai evitar que você venha a estar no fundo do poço. Mas saiba que no fundo do poço ou na fornalha, Deus estará com você. Se você tiver o Filho, as bênçãos do Senhor estará sobre você. Não para que você fique rico, não para que você tenha uma vida boa, não para que você venha a usufruir, a viajar por esse mundo afora. As bênçãos do Senhor estará sobre você, para que você aprenda a abençoar. Se Deus está te dando riquezas, se Deus está te abençoando financeiramente, aprenda também a abençoar pessoas, o reino de Deus, a casa de Deus, financeiramente também. Se Deus está te abençoando com saúde, use essa sua saúde para servir a Deus. Se Deus está te abençoando com uma família, com emprego, com uma situação, com uma circunstância, que essa bênção seja usada por você para que você possa abençoar outras pessoas. Por que tudo isso? Porque o Filho de Deus é o propósito de todas as coisas. Tudo que Deus fez, tudo que existe, tudo que foi criado foi por causa de Cristo. E é em Cristo Jesus que todas as coisas fazem sentido. O homem bem-aventurado é o homem que ama a Deus, é o homem que serve a Deus, é o homem que está no centro da vontade de Deus. Se servir a Deus, se fazer a vontade de Deus, é estar no fundo do poço, e é esse o projeto, esse é o plano de Deus para a minha vida, eu quero estar no fundo do poço, porque lá é o melhor lugar. O fundo do poço com Cristo é a melhor coisa que pode nos acontecer, porque tudo faz parte da providência, do projeto que Deus tem para nós. É por isso que nós vamos ouvir agora o cântico, que fala justamente sobre isso. Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que lutas por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante de Deus, agradecendo e pedindo para que Deus nos dê forças em momentos, em situações em que nos encontramos no fundo do poço. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça. E nós conseguimos contemplar a Tua graça em Cristo Jesus. É através do Teu Filho é que nós enxergamos a Tua presença nas nossas vidas. É através do Teu Filho é que nós conseguimos, ó Deus, entender as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e o propósito e a providência em que nós fomos criados. Nós, ó Deus, estamos aqui pedindo ao Senhor, nos ensina, ó Deus, a amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não importa a situação, não importa o que nós iremos enfrentar, não importa, ó Deus, se haverá perdas, sofrimento, tempestades. Nos ensina, ó Deus, a enxergar a Tua graça. Nos ensina, ó Deus, a compreender essa Tua graça. Mesmo no fundo do poço, que o Senhor possa, ó Deus, abrir as nossas mentes e os nossos corações para podermos, ó Deus, contemplar o Teu reino, o Teu propósito e o que o Senhor quer de nós aqui na face da terra. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos abençoe, mas que essa bênção nos impulsione a adorá-lo, a glorificá-lo a cada momento das nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa estar conosco, para que possamos ter forças e não venhamos a fraquejar nos momentos de aflição. E que o projeto, o plano do Senhor venha a se concretizar sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa usar as nossas vidas para que o Teu nome seja glorificado aqui na terra. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e te dê uma semana em paz, debaixo da presença, da bênção e da providência do nosso Deus.